1 Pedro, capítulo 1, verso 13 em diante. Exortação à santidade. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, tenha prontidão, para entender. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Bora destrinchar essa palavra. Lá em Gálatas, quando o apóstolo Paulo fala, deixa eu colocar aqui, ele fala que os Gálatas já tinham ouvido como é que ele era, antes. Gálatas capítulo 1. Olha só, ele fala assim, verso 13, 1:13 também. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Eu espero que você esteja ouvindo, porque quando eu botei o celular aqui para gravar, começou essa bateção, essa maquita, enfim. E nós que não somos bobos, nós espiritualizamos sim as coisas espirituais, porque a palavra é algo espiritual, E existe sempre uma oposição à palavra. Então nós repreendemos essa oposição em nome de Jesus Cristo. Amém? Aí o apóstolo Paulo continua no verso 15 de Gálatas, capítulo 1. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Aí ele continua, Mas o que nos interessa? É que ele tinha um procedimento, esse é o apóstolo Paulo, Mas quando aprouve a Deus, revelar seu Filho Jesus Cristo nele, para que ele o pregasse aos gentios, o apóstolo Paulo mudou o comportamento. Então ele teve a prontidão que o apóstolo Pedro está falando aqui, exatamente no capítulo 1 também, verso 13 de 1 Pedro. Cingindo os vossos lombos do vosso entendimento e sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós entramos na presença do Senhor, existem jargões evangélicos para isso, entregou a vida a Jesus, se converteu. Na verdade, começou o processo da metanoia, da mudança, da transformação de mente, para a transformação da vida. Quando Jesus, isso aí não se deu por obra natural, por uma boa pregação no sentido da construção, dessa pregação, desse discurso, querigma, que é a boa construção do discurso. Não se deu por causa disso. Se deu porque o Espírito Santo foi dentro do seu espírito e o ressuscitou dos mortos. Sim, o espírito humano está morto e precisa ser ressuscitado. E só ressuscita aquele que crê na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Na vinda de Jesus Cristo como Filho de Deus e morrendo em nosso lugar, porque a pessoa que crê que, nossa, que coisa feia, vou apontar para você ver também, porque depois aí a pessoa fica falando, olha, ela está sem lustre ali, receba um lustre se você quiser me dar. E aí, o que acontece? Quando Jesus fez o sacrifício por nós e nós cremos nisso e mudamos a nossa maneira de viver, que significa de pensar, de falar e de agir, porque cremos que Jesus Cristo já tirou de nós aquela força que nos fazia ser maus, de ser pecadores, tirou, porque ele levou sobre si aquilo que estava em nós. Essas nossas dores são exatamente isso. É uma vida exclusivamente carnal.
e que sofre, né? Toda a natureza humana está caída, né? Então ela sofre toda a maldade de Satanás. E Jesus tirou isso de nós. E quando você crê nisso, você recebe do Espírito Santo o poder para ressuscitar dos mortos, espiritualmente falando. O poder de ser feito filho de Deus, né? Você começa a fazer parte da natureza divina. E essa revelação, ela é sobrenatural, ela é espiritual e só vem por meio de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, em Gálatas 1,13, e o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 1,13, fala para que nós esperemos inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi revelado ao mundo, trazendo graça, né? E nós sabemos, mas tem gente no mundo que não sabe ainda, que pensa que Jesus era um profeta, que não está nem aí para Jesus, né? Que acredita que existem seres espirituais maiores, mais potentes que Jesus. Então essas pessoas, Jesus ainda não foi revelado para elas. Mas como é que Jesus é revelado para elas? Ele se manifesta, ele tem liberdade para se manifestar em sonhos, né? Em visões. Ele apareceu para o apóstolo Paulo em visão, né? O apóstolo Paulo estava indo a caminho de Damasco com uma equipe para poder açoitar, perseguir os cristãos de lá. E quando ele viu uma luz muito forte veio, derrubou ele do cavalo, cegou ele, falou com ele, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Né? E os outros que estavam ao redor não viram nada disso. É por isso também que as experiências espirituais tornam pessoas incompreendidas no meio dos seus, né? Assim, que loucura foi aquela que aconteceu com Paulo? Que doideira foi aquela? Não entendi, né? O Paulo ficou doido, Paulo bebeu. É que nem a experiência do avivamento, né? Do batismo com o Espírito Santo que os apóstolos receberam em Atos dos Apóstolos 2, né? E que começaram a falar em línguas e de uma maneira assim tão entusiasmada, tão, sei lá, né? E que os outros judeus que estavam lá, de outras nações, estavam achando que eles estavam bêbados. Quando a pessoa não tem a compreensão espiritual, ela olha, obviamente, com os olhos carnais. Os olhos carnais são maus. Os olhos carnais não discernem as coisas do Espírito, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, que ele fala assim, olha... verso 9, né? 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, ou seja, não veio, né, por vias humanas, não foi revelado por sangue e carne, como o apóstolo, olha só como é que essa palavra se liga uma à outra. Como o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que eu não continuei o versículo 16, né, que fala assim, o verso 15, né, Gálatas 1:15, né, eu voltei aqui em Gálatas, tá? Eu estava ali em Coríntios, voltei em Gálatas, só para falar, que ele fala assim, mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem o sangue. Não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Ou seja, não consultei carne nem sangue, coisa que não é dada pelos sentidos humanos. E sim, ele recebeu uma revelação. Revelação é espiritual, tá bom? Nem todos, mas nós estamos falando da revelação, que é espiritual.
Aí ele fala assim, aí o próprio apóstolo Paulo, lá voltando a 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, ele fala, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, ou seja, o homem não pensou, não imaginou isso, né? São as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Porque o Espírito do homem recebe do Espírito Santo, né? O mundo do nosso espírito é espiritual, mas a manifestação das verdades espirituais é feita por meio da nossa alma. Então, nosso espírito traz para a nossa alma. Enfim, aí ele continua. Assim, também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, ou seja, a graça, né? As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, né? Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Você não tem como discernir coisas espirituais com a mente humana, com a racionalidade, com a filosofia, com o positivismo, com o helenismo, enfim, com qualquer outra direção que não seja do Espírito Santo. Não adianta tentar construir Torre de Babel, não chega até Deus. Ora, o homem natural, verso 14, 2:14 de 1 Coríntios, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Loucura, o cara está embriagado, está doidão, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, e somente quando o Espírito Santo dá o entendimento. Mas o que é espiritual, aquele que é espiritual, discerne bem tudo, e de ninguém ele é discernido, né? Porque quem conheceu a mente do Senhor Jesus Cristo, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E aí eu volto lá para 1 Pedro, para a questão da santidade. Capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com o presente século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O nome grego para isso é metanoia, né? E aí o apóstolo Pedro fala no capítulo 1, verso 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Tá correlacionado o que o Paulo fala em Gálatas, né? O que ele fazia, vocês conheciam o meu comportamento, mas quando aprove a Deus revelar Jesus Cristo, revelar seu Filho em mim, acabou. Então, da mesma forma, o Pedro está falando aqui, né? Então, portanto, cingindo os vossos, verso 13, os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, sabe? E esperar inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo, ou seja, na instrução do Espírito Santo, no ensino do Espírito Santo, porque lá em 1 João, capítulo 2, verso 27, o apóstolo João fala assim, que, deixa eu abrir aqui para ler direitinho, e a unção que vós recebestes dele fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ele está falando dos falsos mestres, né? Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, o que é unção? É a presença do Espírito Santo em nós, né? E é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Gente, está no tempo de andarmos no
espírito e não cumprirmos as concupiscências da carne. Andai no espírito, que o apóstolo Pedro fala. Olha só, ele fala aqui no 15. Eu vou demorar um pouquinho, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, mas vale a pena, porque nós precisamos dessa instrução e eu preciso passar essa instrução. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai, né? Se você diz que Deus é Pai, teu Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, ou seja, peregrinação aqui na terra, né? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, né? Mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, né? Ele já existia, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, somente por Jesus Cristo, porque ele disse lá em João 14:6 que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E que ninguém vem ao Pai senão através dele, senão por meio dele. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Capítulo 2, verso 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, ou seja, o alimento espiritual. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê será confundido. Essa pedra é Jesus Cristo, né? E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, e eis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, quer dizer,
libertinagem, né? Mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Quer dizer, você está obedecendo, tá? Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis. Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, ou seja, Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isaías 53, né? Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltados ao pastor e bispo das vossas almas. E semelhantemente, capítulo 3, verso 1. Vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, pelo comportamento bom de suas mulheres, né? Ela não precisa pregar com palavras, mas com o próprio comportamento. Considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, esse seja o enfeite dela, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abrão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu sou a pastora Mônica Sampaio de Melo e sou dirigente da Base Missionária Sementeira Divinas Promessas, no Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro. Se você quiser cooperar com o nosso ministério, é só enviar um WhatsApp para a Base Missionária, DDI 55, porque é Brasil, DDD 21, porque é Rio de Janeiro, 983223701. Se você não conhece o meu canal no YouTube, vai até lá, canal Mônica Sampaio de Melo. Se inscreva, ative o sininho das notificações e veja nas playlists as séries que tem. Tem relógio de oração, tem série de escatologia avançada, tem a série do meu livro, Você Está Prestes a Sair do Deserto, que é esta série. E você pode encontrar o meu livro somente no site da editora, www.editoramultifoco.com.br. Dê seu like no vídeo, fique na paz.